Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, todo mundo acha que entende, mas que se revela um labirinto quando a gente olha de perto. A sorte. Exatamente, a sorte. E para guiar a gente nessa conversa, temos em mãos as ideias de um curta-metragem documental chamado Shli Mazel Tov, que explora o conceito de mazel na cultura judaica. E o que eu acho fascinante nesse material é que ele não dá uma resposta pronta. Pelo contrário. Não mesmo. Ele nos entrega um mosaico, sabe? São várias vozes da comunidade judaica de Londres e cada uma tem uma pecinha do quebra-cabeça. E as opiniões vão, da filosofia e teologia até. A superstição do dia a dia. Sim, e surpreendentemente até a física quântica. Pois é. Então a nossa missão aqui é tentar montar esse quebra-cabeça, mesmo sabendo que talvez ele não tenha uma imagem final, né? A gente vai investigar as contradições que saltam aos olhos. Tipo, a sorte é algo que a gente herda, como a cor do cabelo, ou é algo que a gente constrói? É uma força cósmica ou só um jeito que a gente inventou pra, não enlouquecer com o caos do mundo? Exato. E o título do filme já joga a gente no meio dessa confusão toda. Shli Mazel Tov é uma piada interna genial. E um pouco melancólica, eu achei. Totalmente. Shli Mazel é a palavra em Yiddish para aquela pessoa cronicamente azarada. Certo. E Mazel Tov é o que se diz para celebrar. É o nosso parabéns ou boa sorte. Então é como dar os parabéns a alguém pelo próprio azar crônico. É isso. É o ponto de partida perfeito. Ok, vamos lá. A primeira pergunta que o filme joga na mesa parece simples. O que afinal significa mazel? Bom, alguns dizem que é só a tradução literal de sorte, fim de papo. Mas não é tão simples assim, né? De jeito nenhum. Outras vozes no documentário vão muito mais fundo, dizendo que a origem da palavra aponta para algo como fluxo. Fluxo? Como assim? A ideia de uma energia, uma influência que vem de um plano superior e desce para o nosso mundo. Isso muda tudo. Muda completamente a percepção. Sim, porque se é um fluxo, deixa de ser um evento aleatório, tipo um raio caindo, e passa a ser uma corrente. Que pode ser boa ou ruim, mas tem uma direção. Exatamente. Mas peraí, se é um fluxo vindo de cima, isso não tira um pouco da nossa responsabilidade? Parece que a gente fica só esperando essa torneira cósmica abrir ou fechar. É uma ótima pergunta e o filme aborda isso com uma analogia que eu achei fantástica. Qual? Uma das pessoas entrevistadas compara a sorte a uma antena de TV. Uma antena de TV? Ok. Ela diz que não adianta o sinal estar no ar, potentíssimo, se você não tiver o trabalho de instalar a antena no telhado, apontar para a direção certa e conectar o cabo na televisão. Entendi. O fluxo pode até existir, mas se você não criar as condições para recebê-lo... A tela vai continuar preta. Eu gostei disso. A sorte não é passiva, então. Exige uma ação. E do outro lado dessa antena bem ajustada, a gente tem a figura do Shli Mazel, certo? O cara da torrada. Exatamente. A descrição clássica é essa. O Shli Mazel é a pessoa que derruba a torrada e ela sempre cai com o lado da manteiga virado para baixo. É o arquétipo daquele que parece ter uma nuvem particular de má sorte pairando sobre a cabeça. Perfeito. Acho que todo mundo conhece um Shli Mazel. Ou pior, tem dias que a gente é o Shli Mazel. Sim. E essa figura nos leva direto para o grande debate do filme. Essa condição é destino ou é uma escolha? As fontes apresentam visões que são tipo água e óleo. Completamente opostas. De um lado, você tem um determinismo quase genético. Tem gente que diz, ou você tem ou não tem, é da sua constituição. É genético. É. Outra pessoa fala que, do nosso nascimento até a nossa morte, seu nome está no livro, tudo já está pré-determinado. É uma visão bem fatalista. Muito. E do outro lado, tem quem diga que isso é um absurdo, que o lugar onde você nasceu, seus pais, nada disso te condena a um destino específico. E aí a gente chega na contradição mais gritante. Uma das vozes diz que um pouco de sorte vale mais do que uma tonelada de trabalho duro. Sim. E logo depois outra afirma categoricamente que a ideia de sorte é uma completa bobagem. É fascinante que a mesma cultura possa produzir duas ideias tão opostas. Isso diz muito sobre a natureza humana, não? Totalmente. Talvez a gente escolha a filosofia que mais nos convém no momento. Quando algo bom acontece, é mérito nosso, eu trabalhei para isso. E quando dá tudo errado? A culpa é do universo, foi azar. Exato. É uma forma de proteger o ego.
E essa segunda visão de que a sorte é uma bobagem, ela é muito poderosa. A argumentação é que usar a sorte como explicação é uma desculpa. Para não olhar para dentro. Isso, para não assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas e, principalmente, pelas próprias reações. O ponto central ali é a agência pessoal. A responsabilidade não é pelo que acontece com você, um acidente, uma oportunidade perdida, Certo. mas pelo significado que você atribui a esse evento. É a filosofia por trás do você faz a sua própria sorte. Não é sobre controlar o universo, mas sobre controlar a sua interpretação do universo. É um chamado radical à responsabilidade pela própria narrativa. Exato. E essa ideia de agência pessoal cria uma tensão enorme quando a gente traz a religião para a conversa. Porque a visão teológica que as fontes apresentam vai na direção oposta. Completamente oposta. Uma das frases mais chocantes do filme para mim foi: o povo judeu não acredita em sorte. Como assim? Parece um contrassenso, né? Mas a lógica teológica é impecável. Explica isso melhor. Se você acredita num Deus onisciente e onipotente que tem um plano para tudo, então não existe espaço para o acaso ou para a sorte. Ah, entendi. Tudo que acontece, do maior evento histórico ao menor dos detalhes, faz parte desse plano. Eles citam o Talmud, que diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem que o Todo-Poderoso saiba. Então, nesse sistema, sorte e azar são só os nomes que a gente dá para os pedaços do plano divino que a gente não consegue entender. Exatamente. E aí entra aquela imagem do bordado, que é muito forte. Fortíssima. A analogia é que nós vivemos a vida olhando para o avesso de uma tapeçaria. O que a gente vê é um emaranhado de nós, fios soltos, cores misturadas, uma bagunça sem sentido. Uhum. A gente não consegue enxergar o outro lado, onde um desenho lindo e coeso está sendo formado. O que a gente chama de azar é só um nó feio que, do outro lado, é parte essencial da obra de arte. Isso. Vamos parar um pouco nessa imagem. Ela é poderosa, mas também um pouco angustiante, não acha? Sim, muito. Viver vendo só a bagunça e ter que confiar por pura fé que do outro lado tem uma obra de arte. É pedir muito. É pedir tudo. E é por isso que, na prática, essa teologia tão elevada convive com o seu oposto. Ah, superstição. Exato. Logo depois de ouvirmos que judeus não acreditam em sorte, outras vozes admitem abertamente: o povo judeu pode ser muito supersticioso. Falam do medo do mal-olhado. De gente que pode te rogar uma praga e de recorrer a todo tipo de mumbo-jumbo, como eles dizem, quando as coisas dão errado. Então, de um lado temos a fé num plano divino perfeito e do outro o medo de quebrar um espelho. Como essas duas coisas moram na mesma casa? Um dos entrevistados dá uma pista ótima para isso. Ele diz que a superstição tenta evitar problemas, enquanto a fé tenta dar significado aos problemas. Interessante. Mas as duas nascem da mesma necessidade humana, tentar ter algum tipo de controle ou compreensão sobre o incontrolável. A superstição, talvez, seja só a fé na sua versão mais popular e ansiosa, sabe? Uma tentativa de interagir com essas forças invisíveis de uma maneira mais direta, mais pragmática. Perfeito. Então, no fundo, seja pela fé ou pela superstição, a gente está falando de uma ferramenta para lidar com o mundo, certo? Uma linguagem que a gente desenvolveu. Isso. Exatamente. E isso nos leva a uma das ideias mais claras do filme. A sorte como uma ferramenta psicológica. É sobre a nossa necessidade de sentir que as coisas não são totalmente aleatórias. E a distinção que eles fazem entre sorte, acaso e destino é muito esclarecedora. Essa parte é ótima. Mas na prática, essa distinção realmente muda como a gente se sente? Ou é só um jogo de palavras para a gente dormir melhor à noite? Eu acho que muda tudo. Pensa bem. Ok. Se você diz que algo foi acaso, a implicação é que vivemos num universo caótico, sem regras, o que pode ser aterrorizante. Certo. O caos. Se você diz que foi destino, a sensação é de impotência, de que tem um grande canalha, como dizem no filme, controlando os fios e nós somos só marionetes. Isso tira toda a nossa agência. Exato. Já a sorte? A sorte é diferente. Sim. A palavra evoca a imagem de um dado rolando. Poderia ter caído no 6, mas caiu no 1. O ponto crucial é,
Da próxima vez, ele pode cair no 6. Ah, A ideia de sorte preserva a possibilidade de mudança. isso. Ela nos dá esperança. Não nos deixa reféns, nem do caos, nem da tirania de um destino selado. Então, no fim das contas, entre achar que o universo é um caos ou que tem um vilão controlando tudo, falar que foi sorte é a opção que nos deixa respirar um pouco mais aliviados, né? É a narrativa mais suportável. A que nos permite levantar da cama no dia seguinte. É uma forma de organizar a realidade e, principalmente, de administrar nossas ansiedades. Ok, então a sorte é uma ferramenta psicológica, talvez um resquício de crenças antigas. A gente imaginaria que, com o avanço da ciência, esse território da sorte estaria diminuindo cada vez mais. E o filme confirma isso num primeiro momento. Um dos entrevistados usa uma imagem ótima. Qual? Ele diz que a ciência está anexando o território que antes pertencia à sorte, explicando mais e mais fenômenos que antes pareciam mágicos ou aleatórios. Mas é aí que a conversa dá uma virada de 180 graus. E é a parte mais inesperada de todas. A teoria do cisne negro. Exato. A ciência é ótima para explicar o que ela sabe, mas é péssima para prever o que ela nem sabe que não sabe. Certo. E a teoria do cisne negro, que quem não conhece, é a ideia de eventos raríssimos e de impacto gigantesco que são impossíveis de prever. Mas que a gente tenta explicar depois que acontecem, como se fossem óbvios. Exatamente. Essa teoria mostra o limite da ciência. A ciência explica o passado, mas o futuro ainda aguarda eventos que nenhuma fórmula pode antecipar. E é nesse ponto que surge a previsão mais ousada do filme. A sorte fará um retorno. E a justificativa é? Física quântica. Confesso que essa conexão me pegou de surpresa. A todos nós. Mas a lógica apresentada é provocadora. A ideia não é usar a física quântica de um jeito místico, mas sim filosófico. Ok. No nível mais fundamental da matéria, no mundo das partículas subatômicas, a realidade parece operar com base em probabilidades, não em certezas absolutas. As coisas não são, elas têm uma probabilidade de ser. E esse caráter aleatório no coração do universo Abre uma porta filosófica para a ideia de sorte. quer dizer que a ciência de ponta, em vez de matar a ideia de sorte, está, de certa forma, dando um novo fôlego para ela. É exatamente essa provocação. À medida que a ciência cava mais fundo, ela não encontra um relógio perfeito e previsível, mas sim uma nuvem de possibilidades. E nesse contexto, a linguagem da sorte pode voltar a ser relevante. Sim, não como superstição, mas como uma maneira de descrever a natureza fundamentalmente imprevisível da existência que a própria ciência está revelando. Uau! Então, depois de toda essa jornada, o que a gente tira disso? Vimos o Mazel como fluxo divino, como genética, como desculpa, como ferramenta psicológica e agora Até como um conceito que flerta com a física moderna. é uma palavra que se estica para caber em qualquer visão de mundo. E as fontes não tentam amarrar isso num laço bonito. Elas nos deixam com atenção. Sim. O que fica é um retrato da busca humana por sentido naquilo que parece não ter sentido algum. O conflito entre um universo que nos acontece e a nossa capacidade de criar a nossa própria história a partir dele. Somos passageiros ou pilotos? Essa é a questão que pulsa em todas as entrevistas. Tem um depoimento no final que, para mim, resume essa dualidade de uma forma espetacular. Um dos entrevistados se assume. Ele diz, eu sou um Schlimazel. Mas na mesma frase ele completa, isso se deve à minha composição psicológica. Eu poderia ir para a terapia e mudar isso. É incrível. É o reconhecimento de se sentir uma vítima do azar e, ao mesmo tempo, saber que tem a chave para sair dessa cela. Essa é a chave de tudo. É a consciência da própria narrativa. Sim. Isso nos leva a uma última reflexão que o próprio material nos oferece. Se a nossa responsabilidade maior não é sobre os eventos que nos acontecem, mas sim sobre a interpretação que damos a eles, Certo. será que a única diferença real entre uma pessoa de sorte e uma de azar é a história que cada uma escolhe contar a si mesma sobre os mesmos acontecimentos aleatórios da vida? Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.